Olha o que diz o texto sagrado, lá no início do livro de Atos dos Apóstolos, logo após a ressurreição do Senhor Jesus. Olha só, veja o texto na tela. Aos quais também, aos discípulos, quer dizer, depois de ter padecido, se apresentou vivo, quer dizer, Jesus, depois de ter morrido na cruz, se apresentou como? Vivo, com muitas provas infalíveis, ou seja, há provas infalíveis da ressurreição. A Bíblia diz que Jesus apareceu depois da sua morte e ressurreição, ele apareceu para mais de 500 pessoas, que viram, até um dos discípulos, Tomé, o famoso Tomé, duvidador, que ouviu falar que Jesus, os discípulos tinham dito, ele ressuscitou, nós vimos o Senhor. Tomé falou o quê? Eu só creio vendo, eu só acredito vendo, como muitas pessoas hoje, não é? E Jesus então, mais tarde, se manifestou, apareceu para ele e disse para ele, agora você crê, Tomé? Põe as mãos aqui do meu lado, nas minhas feridas, vê aqui, se você acredita agora. E Jesus disse, bem-aventurados que não viram, mas creram, porque a fé tem que anteceder a visão. Primeiro você crê, depois você vê, e não vê para crer. Se você vê, não precisa mais crer, você já está vendo. Sim ou não? A crença por natureza é sem ver. Primeiro você crê, depois você vê. Mas Jesus, para que ninguém dissesse, foi uma historinha que os cristãos inventaram, Jesus não ressuscitou coisa nenhuma, diz o texto aí, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, indiscutíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Que promessa foi essa? O Espírito Santo. Preste atenção, muita atenção, porque isso aqui é crucial para a sua fé. Há 3 eventos que marcaram o cristianismo, a fé cristã. 3 eventos, que se você eliminar esses 3 eventos, não sobra nada. A fé cristã é mais uma superstição, é mais uma religião desse mundo. Mas 3 eventos destacam a fé cristã de todas as outras religiões. A crucificação do Senhor Jesus, a morte dele na cruz. Primeiro, ele foi o único que viveu, não pecou e tomou o nosso lugar lá na cruz. Primeiro evento, ele atraiu para si as maldições, os pecados do mundo, as doenças, tudo que nós éramos supostos a carregar, a pagar o castigo pelos nossos erros, ele atraiu para si, para que quem crê nele fique livre dessa maldição e tenha a oportunidade da salvação. Amém? Primeiro evento. Segundo evento que nós celebramos hoje, a ressurreição, porque a morte não tinha nada contra ele. Ou seja, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, porque ele estava levando os pecados dos outros, mas ele mesmo não tinha pecado. Então a morte não pôde detê-lo, como uma delegacia não pode manter o preso lá se não tem provas contra ele, tem que soltar. Sim ou não? Assim foi a morte. A morte não tinha nada contra Jesus. Qual o pecado dele? Não teve. Ele morreu pelos pecados dos outros, mas ele não tem. Então a morte não pôde segurar Jesus no túmulo. Por isso ele ressuscitou. Venceu a morte, que é conhecida como o último inimigo. Por isso que quem crê em Jesus também morre com ele para os pecados
Quando a gente crê de verdade em Jesus, a gente se batiza nas águas, que é o que vai acontecer hoje depois da reunião. O batismo nas águas, que significa a morte para os pecados. Nós morremos como Ele morreu, nós morremos para os pecados, a vida velha. E como Ele ressuscitou dos mortos, nós saímos das águas, ressuscitamos para uma nova vida. Quem crê em Jesus, quem vive com a fé em Jesus de verdade, vive em novidade de vida. Não vive mais como vivia antes, desobedecendo, fazendo as suas vontades, tudo errado. Não, agora eu vivo em novidade de vida, porque eu morri para o pecado. Eu morri para o pecado e agora vivo para Deus. Então eu procuro andar na obediência à sua palavra. Amém? E essa é a ressurreição, é a nossa primeira ressurreição aqui. Então, morte na cruz, ressurreição no terceiro dia, e o terceiro acontecimento que marca a fé cristã, a descida do Espírito Santo 50 dias depois da ressurreição, no dia de Pentecoste. 50 dias depois da Páscoa, Pentecoste quer dizer 50, Pentecoste, pentacampeonato, não é? O Brasil foi pentacampeão 5 vezes. Pentecoste, 50 dias após a Páscoa. 50 dias após a Páscoa, então Jesus mandou a promessa que ele tinha feito para os discípulos, que foi a descida do Espírito Santo. Por isso ele falou para os discípulos: vocês não vão sair de Jerusalém, eu não quero vocês pregando, eu não quero vocês curando, eu não quero vocês fazendo nada, vocês vão aguardar em Jerusalém até que a promessa do Pai venha e vocês recebam poder do alto, o Espírito Santo. Aí sim, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, em todo o mundo, até os confins da terra, quando eles recebessem o Espírito Santo. Amém? Isso vai acontecer daqui 50 dias, e nós vamos viver esse propósito pelos próximos 50 dias. Nós vamos colocar agora uma meta. Você que não tem ainda o Espírito Santo, nós vamos andar nessa meta, de hoje, dia 20 de abril, até dia 8 de junho, 50 dias, mais 7 domingos nós temos. Nós vamos estar aqui, revivendo esses 50 dias, que os discípulos demoraram para receber o Espírito Santo, depois da ressurreição do Senhor Jesus. Compreendeu? O que você vai fazer? Você vai focar nisso. Porque não adianta você dizer, eu creio em Jesus, Jesus morreu na cruz, ressuscitou, mas o terceiro acontecimento principal não aconteceu na sua vida, que é o Espírito Santo. Por que muita gente sabe que Jesus morreu na cruz, mas hoje para elas, Páscoa virou coelhinho e ovo de chocolate? Por que a Páscoa para essas pessoas virou uma tradição totalmente contrária ao que a Bíblia diz? Não come peixe na sexta-feira, mas come chocolate no domingo. O que adianta? Por quê? Porque essas pessoas não receberam o Espírito de Deus, não foi completa a obra de Deus na vida dessas pessoas. Elas ouviram o galo cantar e não sabem onde. Elas ouviram falar Páscoa, Jesus morreu na cruz, mas não entenderam nada, por isso não tem poder. São vazias, porque o Espírito Santo não desceu sobre elas. A obra de Deus não está completa na sua vida até você receber o Espírito Santo. Esse tem que ser o seu foco. Amém? Esse tem que ser o nosso foco. Vocês viram sexta-feira? Vocês viram lá no Pacaembu? Eu sei que a gente que foi de manhã, né? Eu sei que foi de manhã, ficou uma invejinha santa da chuva, do pé d'água que caiu à tarde. Mas vocês viram lá o Bispo Macedo no Maracanã de manhã, à tarde aqui no Pacaembu, a chuva, e que chuva, meu Deus do céu, que pé d'água. Eu pergunto, quantos de vocês aqui colocariam o pai de 80 anos numa chuva daquela? Quantos de vocês fariam isso? Pai, vai lá para a chuva. Você faria isso? O bispo estava lá, debaixo de chuva, e nem um espirro ele deu. Vocês viram ele espirrar aqui hoje? Nem um espirro. O que é isso? É o Espírito da vida, é o Espírito Santo. Não é louvor
louvando o homem, o bispo, não. Eu não estou falando isso para você, o bispo, não. Estou falando para louvar o Espírito Santo que está no bispo. O Espírito que está nele, que está em mim, que está nos outros pastores, tem que estar em você. Tem que estar dentro de você, porque se esse Espírito estiver dentro de você, você não vai se acovardar, nem debaixo de chuva, de sol, de problema. Você vai fazer o que ele fez lá no Pacaembu, nessa sexta-feira santa, 5 da tarde. Você vai pegar o problema, você vai pegar a adversidade, aquilo que era para estragar tudo, porque pense comigo, numa situação normal, o que era para a gente fazer? Era para a gente chegar lá, 5 da tarde, falar: pessoal, desculpa, por causa da chuva a gente vai ter que anular o evento, ou a gente vai fazer uma oração rapidinho aqui e despedir vocês. Normalmente era para fazer isso, sim ou não? Mas nós não vivemos pelo normal, nós vivemos pelo sobrenatural. O Espírito Santo nos coloca dentro da gente o sobrenatural. E pelo sobrenatural você transforma as adversidades em oportunidade. Amém? Aquilo que era para estragar tudo virou o emblema do evento. Virou o emblema do evento. Quem não ficou na chuva ficou: poxa, eu não tive a chance de ficar na chuva. O pessoal do Rio de Janeiro ficou com inveja da chuva. O pessoal de manhã ficou com inveja da chuva. Por quê? Porque viu-se a manifestação da fé ali naquela situação. Mas com chuva ou com sol, quem estava lá, o que abençoou foi a palavra, a fé. Amém? Mas eu estou usando esse exemplo para você entender o que acontece quando o Espírito Santo está dentro da gente. Não tem sentimento, não tem nada, porque a gente vive pela palavra de Deus. E é isso que tem que acontecer com você. Se você tem o Espírito Santo, você tem esse Espírito dentro de você. É o mesmo Espírito que estava em Jesus. Isso não é pouca coisa não, pessoal. Isso não é pouca coisa. O Espírito que estava em Jesus Cristo está em mim e quer estar em você. Se você diz que tem o Espírito Santo, então onde estão os frutos? Onde estão as suas ações de fé que mostram esse brilho, que mostram essa força, essa energia? Vamos para cima, vamos arrebentar. Se o Espírito Santo está de fato em você, mas se não está, então aproveite esse propósito. E nesses próximos 50 dias, não vamos esperar 50 dias para você receber o Espírito Santo, não. Você pode receber hoje, daqui a pouquinho a gente vai buscar. Mas dentro desses 50 dias, cobre do Pai essa promessa. Amém? Porque eles tinham que esperar, mas nós não temos que esperar mais não. A promessa já foi dada. Então você não precisa esperar, é só agir a sua fé. Primeiro passo para receber o Espírito Santo, anote aí, guarde na tua mente, no teu coração. O que eu preciso fazer para receber o Espírito Santo? Primeiro passo: o Espírito Santo tem que ser para você o que você mais quer, mais que tudo na sua vida. Se ele não for o primeiro, então ele não vai vir sobre você. Amém? Você topa fazer esse propósito de 50 dias rumo ao Pentecoste? Está aqui com a gente nos próximos 7 domingos até o dia de Pentecoste, dia 8 de junho? Quem topa? Fica de pé aí, por favor. Fica de pé. Você que topa vai estar conosco nesse propósito. A Páscoa deu início aos 50 dias até o Pentecoste. Feche os seus olhos, por favor. Meu Deus e meu Pai, como está escrito que naqueles dias o Senhor apareceu aos discípulos vivo. O Senhor se mostrou vivo, não morto, com provas infalíveis. Meu Pai, que haja provas infalíveis, haja provas infalíveis, Senhor, de que o Senhor está em nós, que o Senhor está vivo em nós hoje, para que nós não venhamos apenas repetir uma história do passado, mas quando falarmos do passado, possamos dizer: sim, Ele ressuscitou, e eu sei que Ele ressuscitou de fato, porque Ele vive em mim. Ele está vivo em mim, Ele mudou a minha vida, e aqui estão as provas infalíveis de que Ele está vivo. Ó Senhor, faz isso acontecer, porque se o Espírito Santo não descer, se o Espírito Santo não habitar em nós, de que adianta, meu Pai? Temos conhecimento,
histórico. Nós queremos ser habitados por Ti. Então, Senhor, hoje, inclusive, encerro o jejum de Daniel para muitos. Daqui a pouco nós vamos orar. E o Senhor não precisa esperar 50 dias. O Senhor pode derramar o Teu Espírito ainda hoje sobre aqueles que estão sedentos. Faz isso acontecer, meu Pai. Veja a sede, veja o que nós estamos falando. Nós estamos anunciando a verdade para o Teu povo. Nós estamos ensinando o Teu povo a depender de Ti, e não de religião, de pastor, de bispo, quem quer que seja, mas do Senhor. Então que o Senhor desça sobre essa pessoa, para que ela tenha a sua vida transformada completamente, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, e graças a Deus.